O que diabos está acontecendo? Divirtam-se e aproveitem. Essa foi a frase de Donald Trump nas redes sociais logo após o governo americano abrir a caixa de Pandora, a liberação dos arquivos sobre objetos voadores não identificados. Em fevereiro, Trump já havia avisado que, devido ao enorme interesse público, orientaria o início do processo de divulgação de documentos do governo relacionados à vida alienígena e aos OVNIs. E, de repente, o que antes circulava como uma teoria da conspiração em fóruns de internet ganhou status de assunto de Estado. E o governo dos Estados Unidos chegou a registrar os sites alien.gov e aliens.gov. Ainda não há nada publicado nos dois endereços. A expectativa é de mais transparência sobre os arquivos antes mantidos sob sigilo, associados aos chamados OVNIs e às UAPs, que é a sigla para o que eles chamam de fenômenos aéreos não identificados. E enquanto o mundo tenta entender o que há nesses documentos e se estamos ou não sozinhos no universo, aqui no Brasil, numa pequena cidade do Rio Grande do Sul, um gaúcho virou monumento e atração turística ao afirmar que foi abduzido por alienígenas anos atrás. Mas de onde vem todo esse foco em ETs? É isso que você vai descobrir agora neste vídeo da Brasil Paralelo. Em abril de 2026, o presidente Donald Trump já havia antecipado que o governo dos Estados Unidos encontrou documentos classificados como interessantes sobre o tema dos objetos voadores não identificados. Até que, no dia 8 de maio de 2026, o governo americano cumpriu a promessa de atender às expectativas da comunidade ufológica e do público geral, ao disponibilizar uma primeira leva de arquivos confidenciais. O acervo, composto por mais de 160 documentos e dezenas de fotografias, reuniu registros mantidos em segredo por diferentes órgãos federais, incluindo o FBI, a NASA e o Pentágono. Segundo o Departamento Federal responsável, a iniciativa visa dar transparência ao tema, afirmando que é hora do povo americano ver por si mesmo. Entre os materiais que mais chamaram a atenção do público está uma ampliação de imagem capturada em 1972 pela histórica missão Apollo 17 na Lua, mostrando 3 pontos de luz intensamente brilhantes e de formato triangular, descritos na época como partículas ou fragmentos. O pacote de dados também trouxe registros mais recentes, como uma imagem obtida pelo FBI em setembro de 2025, que mostra objetos sobrevoando a região oeste dos Estados Unidos. Além de captações da Força Aérea de 2020 e montagens feitas pelo próprio FBI com base em relatos de testemunhas sobre avistamentos em setembro de 2023. Especialistas reforçam que a classificação de um evento como um OVNI aponta apenas para a impossibilidade técnica de identificar a sua origem, o que não significa necessariamente uma comprovação de vida inteligente extraterrestre. No dia 17 de maio de 2026, Trump fez postagens em sua rede social, que alimentaram ainda mais a repercussão. Uma sequência de 19 imagens geradas por inteligência artificial. Em uma dessas imagens, Trump aparece em uma suposta base militar ao lado de uma criatura extraterrestre clássica, que se encontra algemada. E para reforçar a estética de um flagrante proibido, a composição ainda inclui o detalhe de um dedo posicionado na lateral do enquadramento, sugerindo aí que aquela foto teria sido tirada secretamente e sem o conhecimento dos envolvidos. Em algumas dessas imagens de ar, Trump é retratado no Centro de Comando da Força Espacial dos Estados Unidos, um ramo militar focado em operações espaciais criado durante seu governo. Num cenário futurista, o presidente aparece operando em um ambiente tecnológico flutuando acima da Terra, cercado por asteroides, satélites e explosões de fundo. Ele aparece sentado em uma mesa, prestes a pressionar um grande botão vermelho, enquanto está acompanhado por 4 generais representados em tamanho diminuto. Agora, enquanto Trump parece estar com um hiperfoco em aliens, o Brasil tem um caso curioso com essas criaturas vindas de outro planeta. E não, pessoal, dessa vez eu não estou falando do ET de Varginha, nem do ET Bilu. Eu sei conhecimento. Mas de um gaúcho que até virou monumento e atração turística na região, por sua história de suposta abdução em uma cidade pequena do Rio Grande do Sul.
E ele não foi o único do Sul a ter contato com extraterrestres. Na verdade, os relatos sobre OVNIs na região são tantos que, para abrigar e preservar tantas memórias, a região central do estado conta com o Museu de Ufologia de Itaara, apontado como o único espaço na América Latina a alinhar o tema ufológico ao conhecimento científico. Mas foi no município de Sarandi, no norte gaúcho, que ocorreu um dos episódios mais emblemáticos e de maior repercussão da ufologia nacional e internacional. O caso de Arthur Berlet. Em 14 de maio de 1958, por volta das 7 da noite, o então tratorista municipal e fotógrafo voltava para casa a pé em uma estrada de terra. Ele havia acabado de registrar um casamento na zona rural, ali na localidade de Encruzilhada Natalino. No trajeto, Berlet se deparou com uma luz intensamente forte, a cerca de 200 metros de distância. Ao pular uma cerca para averiguar, avistou duas estruturas parecidas com pratos sobrepostos e acabou atingido nos olhos por um facho luminoso, perdendo a consciência. Berlet relata que só recuperou os sentidos a bordo de uma espaçonave, iniciando uma jornada de 38 horas até o planeta Akar, situado a 65 milhões de quilômetros da Terra. Não, pessoal, e eu não estou brincando, ele permaneceu desaparecido por 11 dias. Ao retornar, ele descreveu uma sociedade altamente desenvolvida e pacífica, cuja população somava quase 90 milhões de habitantes. Segundo seu relato, os seres de Akar tinham características físicas muito semelhantes às humanas e dialogavam com ele em alemão. Além disso, as armas daquela civilização serviam estritamente para autodefesa, uma vez que eles já haviam superado as guerras e os conflitos. Toda essa experiência foi minuciosamente registrada a lápis, em manuscritos que totalizaram mais de 400 páginas. O material deu origem ao livro Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, publicado originalmente em 1967 pela editora A Região, com o patrocínio do renomado ufólogo alemão, o Dr. Walter Biller. Mas é agora que as coisas começam a ficar estranhas. Na obra, escrita antes mesmo de O Homem Pisar na Lua, o gaúcho abduzido antecipou algumas tecnologias que eram inimagináveis para a época. Ele descreve transmissões por aparelhos idênticos às videochamadas atuais, sistemas de transporte batizados de tonéis voadores e o amplo uso de energia captada por meio de placas solares. O autor faleceu em 1994, em decorrência de um câncer, e em 2001, seus familiares doaram a obra original ao Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência. Décadas após o sumiço que projetou Sarandi globalmente no meio ufológico, em agosto de 2020, a prefeitura deu início à construção de um monumento no formato de um disco voador. Ele foi posicionado em uma área elevada da Praça da Cidadania Arduino Sareto, no bairro Vicentinos. A estrutura evoca justamente a nave que o autor afirmou ter encontrado na zona rural. Enquanto os governos liberam arquivos que não dão respostas e turistas buscam OVNIs e pontos de abdução, só temos a certeza de uma coisa até o momento. De Trump aos brasileiros, todos ficam intrigados com esses relatos sobre extraterrestres. E como frequentemente ocorre com cada movimento do líder americano, o seu foco em alienígenas e batalhas intergalácticas fez com que críticos e oponentes políticos apontassem que as imagens estariam cumprindo uma função estratégica já bem conhecida no meio político: o desvio de foco. A oposição alega que o presidente tenta desviar o foco de questões como o agravamento das tensões da guerra no Irã e os novos desdobramentos do caso Jeffrey Epstein. Mas e você? Você acredita que há algo revelador nesses arquivos? Ou que a liberação dos documentos foi só uma estratégia política? Deixe aí nos comentários. E se você tem vontade de entender mais a fundo o caso Epstein, a Brasil Paralelo produziu uma investigação especial completa e exclusiva sobre esse tema, que já está disponível na nossa plataforma. Para assistir, use o link na descrição ou QR Code na tela e se torne um membro da Brasil Paralelo. Aproveite o plano mensal. Essa é a oportunidade de assinar sem comprometer o limite do seu cartão de crédito.
Nós não recebemos nada de dinheiro público. Nossa independência é garantida exclusivamente pelos nossos membros. Ao assinar hoje, você não terá acesso só ao novo documentário sobre o caso Epstein, mas receberá mais de 100 produções originais, cursos com os melhores professores do país e um catálogo de filmes selecionados que respeitam a sua inteligência. Venha para a BP e nos ajude a continuar fazendo um trabalho que poucos têm coragem de fazer. Clique no link deste vídeo ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela e ative todos os seus bônus agora mesmo. Faça igual o ET Bilu e busque conhecimento com a Brasil Paralelo.